Senhores, DMS Davi Marques Santos, curso básico de osciloscópio aplicado em diagnóstico automotivo. Bom, senhores, vamos fazer uma série de vídeos aí para incorporar um curso de osciloscópio básico. Isto porque agora na área automotiva está chegando assim com força total a utilização dos osciloscópios também. Muitas oficinas já estão utilizando, outras não. Sempre há aquela reação do pessoal para não usar, etc. Mas depois de você fazer esse curso aqui, eu tenho certeza que você vai ficar apto a utilizar o osciloscópio nos diagnósticos automotivos. Vamos lá, nessa primeira aula eu vou mostrar para vocês o que é o osciloscópio, para poder ficar bem entendido. Bom, senhores, um osciloscópio é uma ferramenta, né, de precisão, vamos dizer assim, utilizada na área da medicina, elétrica e eletrônica embarcada, né, automotivo, etc., para poder fazer diagnóstico. Então, como é que esse cara faz o diagnóstico? O que ele apresenta para a gente? Ele vai apresentar para a gente a tensão, né, daquele componente e tal, numa unidade determinada de tempo. A quantidade de tempo, porque o osciloscópio que ele mede é tensão e tempo. A gente pode comparar ele, por exemplo, com o multiteste. Este aqui, ó, multímetro. Só que o multímetro, ele vai apresentar para você as medidas através de dígitos, né? Só através dos dígitos. E ele tem apenas, se a gente for comparar com o multiteste, com o osciloscópio, ele tem apenas um canal, vamos dizer assim. Então, você vai verificar lá a tensão, corrente, resistência e tal, e ele vai mostrar para você aqui em dígitos o valor. Ferramenta também muito utilizada e é boa, muito boa, indispensável também para fazer diagnóstico na área automotiva. E o osciloscópio? Bom, tem vários modelos, tipos, etc. Vou mostrar para vocês aqui um osciloscópio do modelo da Hantek. Este aqui é um osciloscópio 1008C, de 8 canais, né? E, na realidade, ele é uma interface. Então, para você ver os gráficos, você precisa de um programa, né, para poder você enxergar. Esta aqui é a interface dele. Beleza? Então, nós temos que aprender como identificar os oscilogramas, os sinais, etc. Desde que você conheça os parâmetros do que você estiver fazendo a medida, um componente elétrico, eletrônico, um sensor, um atuador e tal, tensão de bateria, etc. Você vai conseguir analisar e verificar se esse componente está bom ou não. Nós temos aqui também um outro osciloscópio, mais conhecido como tablet osciloscópio. Por quê? Porque ao contrário da interface, ele não precisa de um computador ou um tablet, né, para você verificar as imagens. Por quê? Porque ele já é um tablet. Então, quando você liga ele aqui, ó, ele já aparece aqui a interface. Então, aqui você vai fazer as medidas e tal, né, que você quiser fazer com ele. Esse camarada aqui tem apenas 2 canais. Tem aqui o botão dele liga para carregar, etc, etc. A gente vai aprender também a tirar algumas medidas com ele. Bom, o osciloscópio, senhores, quando ligado de maneira correta lá no automóvel, lá onde você quer medir, ele vai mostrar para você valores, né, de tempo e tensão. Para isso você precisa calibrar ele direitinho, conhecer os parâmetros do que você está medindo para poder trabalhar com esse camarada. Para ele trabalhar, ele precisa, lógico, assim como o multiteste tem uma ponta de prova, ele também tem que ter o cabo que seja conectado a ele, para poder fazer as medidas, lógico. Beleza? Então ele tem vários tipos de cabos e acessórios. Isso aqui você vai conectar no canal, né? Aqui são conectores BNC, aqui é a fêmea, esse aqui é o macho, você vai conectar, certo?
e cada canal vai ter o seu positivo e o seu negativo. E você vai conectar lá onde você quer pegar a medida, como aparece aqui na configuração aqui do desenho, aqui da foto. Tá? Então, uma vez você conhecendo os parâmetros, você vai pegar a medida aqui no oscilograma, né? E aí você vai fazer a leitura da medida e verificar se aquele sinal está assim ou está assado, se está bom ou se não está bom. O bom desse camarada aqui, senhores, é que ele vai direto na ferida. E ele é muito preciso, esse cara. Então, impede de você estar fazendo, por exemplo, troca de peças, assim, aleatoriamente, tentando acertar se é aquela ou não é aquela. Aqui ele vai verificar para você o componente, vai mostrar para você se aquele componente está com a saúde boa ou não. Então, como lá na medicina ele é utilizado para verificar como é que o camarada está funcionando por dentro, né? Vamos dizer assim, as batidas cardíacas, a pressão do camarada, sem precisar cortar o cara, vamos dizer assim. Aqui é a mesma coisa, ele vai conseguir verificar para você os sinais que estão passando por dentro do condutor, a tensão e o tempo que está demorando. Então, cada sensor, cada atuador vai ter um sinal diferente. E você conhecendo esse sinal, tendo, por exemplo, uma referência para fazer uma comparação, você vai poder dar um diagnóstico e dizer se esse componente está bom ou não. São vários os recursos que esse camarada tem para a gente fazer isso. Então, para ele trabalhar, ele precisa de alguns acessórios, assim como o multímetro. Ele precisa, por exemplo, de uma pinça perimétrica, né? Que é um alicate a perímetro, que nada mais é que um transdutor de corrente elétrica, que transforma a corrente de tensão para ele, porque ele só lê tensão e tempo. Nós temos aqui a linha horizontal e a vertical. Na linha horizontal ele vai ler tempo e na vertical ele vai ler tensão, beleza? E é lógico que você vai ter que calibrar esse camarada de maneira certa, etc., para poder você fazer a leitura da medida. Então o senhor é mais uma ferramenta que agora está sendo utilizada nas oficinas. E são poucos os profissionais da área que estão utilizando esse camarada aqui para trabalhar. Se utiliza mais o scanner, né? Porque ele já vai direto no problema, segundo a gente pensa, que às vezes nem é verdade. Às vezes ele engana a gente também. Já esse camarada aqui é meio difícil ele enganar você, a não ser que você não saiba trabalhar com ele, não saiba ler os parâmetros direitinho, porque se você souber, é para queda. Alô? Então nessa nossa primeira aula, só para apresentar para vocês o instrumento, né? Na segunda aula a gente já vai entrar mais fundo aí no camarada aí, beleza? É nóis, Queiroz. Fui. Mais uma.